Estamos de volta, estamos muito alegres por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos juntos. Hoje nós vamos meditar naquela passagem, a cura de um cego de nascença, que está registrado no livro de João, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 5, que diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É o Senhor falando para nós. O Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. E ele, caminhando com os seus discípulos, eis que ele avistou um cego, um mendigo. E ele se aproximou, fez lodo, cuspiu no chão, fez o lodo, untou os olhos do mendigo e disse: vai lavar-te lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o cego foi. Provavelmente alguém deve ter ajudado o cego até chegar ao tanque. Ele lavou e imediatamente ele enxergou. Ele que nasceu sem ver nada, já estava vendo tudo. Ele foi curado por Jesus, por aquele que é a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa fonte de energia. É o nosso pão, é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a porta, é o caminho que nos conduz ao céu. E ele foi curado. Então, nós vemos assim. Foi até interessante. As pessoas viram que aquele homem que estava mendigando agora estava curado, enxergando. Aí os vizinhos começavam a dizer: não é ele, não, esse aí parece com ele. Outros diziam: é ele sim. E ele mesmo dizia: sou eu que fora cego, e agora eu enxergo. E perguntaram: o que foi que te aconteceu? Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Eu fui e voltei curado. Aí os fariseus, as pessoas que estavam ali, levaram até os fariseus, lá na sinagoga. Chegando lá, os fariseus começaram a interrogá-lo. O que foi que te aconteceu? Por que você está curado? Ele foi e falou: o homem chamado Jesus untou os meus olhos, mandou que eu fosse me lavar, eu fui, ele deu uma ordem, né? Que o cego dizia assim: não, eu não vou, eu não enxergo. Não, Deus falou: vai, e ele foi. Muitas vezes o Senhor nos diz claramente: vai, e a gente entende que era para ir e não vai. Às vezes o Senhor nos fala: não vá, e a gente insiste e vai. Que nós possamos obedecer o mandado do nosso Jesus, porque nós não conhecemos o amanhã. O nosso Deus sabe de todas as coisas, que nós possamos sermos servos obedientes. E os fariseus perguntaram pela segunda vez: o que foi que te aconteceu? Ele contou novamente o que foi que aconteceu.
Aí os fariseus tiveram uma ideia. Vamos mandar chamar os seus pais, para que os pais possam nos afirmar que ele era realmente, que ele nasceu cego. E chamaram, e os pais chegaram e perguntaram: Olha, este é teu filho? E os pais disseram: Esse aí é o nosso filho. Perguntaram: Ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. E como é que ele está enxergando agora? Os pais ficaram com medo dos fariseus e disseram assim: sabemos que este é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele ficou curado. Sabe por que os pais falaram assim? Com medo dos fariseus, ficaram acovardados, não quiseram testemunhar, porque eles já sabiam, porque foi contado que o homem Jesus que havia curado o filho deles. Aí eles disseram: ele idade tem, pode falar. Aí os fariseus voltaram mais uma vez e perguntaram. Primeiro eles disseram: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Olha, alguém que faz milagres, que só fazia o bem, que só abençoava as pessoas, que só abençoa todos aqueles que se chegam até Jesus. Hoje, quando nós clamamos: Senhor, me abençoe, ele derrama bênção sobre cada um que clama a Jesus. Olha, e aquele homem que fora cego já estava cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e respondeu aos fariseus. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha, discípulo, vocês querem se tornar seguidores de Jesus? Em outras palavras, ele estava declarando: eu quero ser discípulo de Jesus, porque eu reconheço que esse homem é de Deus, que esse homem não é pecador. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. E continuaram a agredi-lo verbalmente. Olha como esse homem já estava cheio do Espírito Santo. Olha que resposta, cheio de sabedoria, cheio da unção do Senhor. O que fora cego disse assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, cheio de sabedoria. Um homem que era há pouco tempo atrás mendigo, sem enxergar nada, sem ver o mundo. Desde que há mundo, o cego falando, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha,
Que lição! Falando na sinagoga, que como ele já estava cheio do Espírito Santo, cheio de fé, grato, reconhecendo que o Senhor dos Senhores, o médico do médico, agiu na vida dele. Mas eles retrucaram, os fariseus. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, o cego cheio de sabedoria, e eles, sem sabedoria, cheio de orgulho, soberbos, disseram: você não está nos ensinando? E o expulsaram. Expulsaram o homem cheio de espírito. E ele foi expulso, e Jesus não abandona. Jesus soube que ele foi expulso e voltou e foi ao encontro dele e disse para aquele homem, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Lembra que quando ele foi curado, ele era cego. Ele escutou a voz de Jesus, ele obedeceu a voz de Jesus, mas ele não contemplou Jesus. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou o cego, que antes fora cego: creio, Senhor, e o adorou. Ele foi grato, ele adorou a Jesus. Jesus requer de cada um de nós todo louvor, toda adoração, toda glória. Nós precisamos sempre, em tudo, glorificar o Senhor. Se está difícil, glória a Deus. Não podemos perder a esperança. E ficamos muito felizes de ter a oportunidade de trazer esta história vivida por um homem que teve o privilégio de falar com Jesus face a face, de experimentar em sua vida o grande milagre. E nós também, quantos milagres recebemos do Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, do Jesus que um dia morreu na cruz por nós, está com as mãos estendidas para cada um de nós, que nós possamos buscá-lo com toda a força da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração, e glorificar a Deus por tudo, e que nós sejamos gratos, porque um dia ele morreu por nós, para que com a morte de Jesus nós pudéssemos herdar a vida eterna. Então, nós somos servos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. E que Deus me conceda que breve nós possamos estar juntos mais uma vez. Glória, glória, aleluia ao Deus Todo-Poderoso. Amém.